Sejam bem-vindos ao seminário Introdução aos Sinais do Apocalipse. Nesse seminário nós te preparamos para chegar em Mateus 24 e compreender a pergunta dos discípulos: Senhor, Senhor, quais são os sinais da tua vinda, sendo que Jesus estava ali na frente deles, e quais são os sinais da consumação da era? Quando é que tudo isso que o Senhor está falando vai acontecer? Jesus passou 3 anos e meio ministrando, ensinando e reformulando a mentalidade dos discípulos e do povo daquela época, para que eles não perdessem o tempo da sua visitação. Nós vamos depois pegar toda essa informação e lançar para nós aqui no século 21. Qual é a mudança de mentalidade? Qual é a reformatação? Qual é o alinhamento que Deus está fazendo em nós, na nossa teologia, nas nossas caixas doutrinárias, para que nós também não venhamos a perder o tempo da nossa visitação agora na segunda vinda de Cristo? Quais são os sinais? Como é que nós, Igreja Gloriosa, nos prepararemos? Vamos embarcar nessa jornada juntos? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativa aí o sininho das notificações, se inscreve. E você pode nos seguir em outras mídias sociais também. E se você quiser nos abençoar, há algumas maneiras aqui embaixo pelas quais você pode fazer isso. Isso é uma figueira, é uma ficus gameleira, uma figueira brava. Zaqueu subiu numa parecida com essa, um sicômoro, é da família ficus. E ela é uma árvore normalmente de grande porte, mas tem figueira de tudo quanto é jeito. Tem figueira que é rasteira, tem figueira que é arbusto, tem figueira que é pequena, tem figueira que é trepadeira, tem figueira de tudo quanto é tipo. A ficus ela é versátil. Aqui no Oriente Médio, ela era uma árvore de grande porte. Verifique que ela está à beira de um caminho. Tem até um banco aqui, olha que simpático, para as pessoas sentarem à sua sombra. Qual seria, vou dar algumas vertentes interpretativas para vocês. Uma delas, o fato de ela estar à beira do caminho. As árvores frutíferas, elas eram normalmente cultivadas em jardins fechados, porque você não queria que todo mundo que passasse ali constantemente pegasse seus frutos a qualquer hora, não ia ter fruto nunca. Então elas eram cultivadas, plantadas em jardins fechados. E essa Jesus encontrou à beira do caminho, talvez porque ela fosse tão grande que os seus frutos tivessem atravessado para o outro lado da cerca. Essa figueira é uma figueira muito famosa aqui em São Paulo, ela tem mais de 200 anos de idade, ela mora lá no Ipiranga. Ela é conhecida como a figueira das lágrimas. Uma árvore à beira do caminho ou à beira de uma propriedade era considerada como os cantos dos campos. Lembra Ruth que ela foi colher dos cantos dos campos? Assim era considerada a parte de uma árvore frutífera que avançasse para fora da casa, do cercado, do jardim, da cerca. A colheita do que estava para fora era deixada para os pobres, para os estrangeiros, para quem passasse pelo caminho. E nessa vertente interpretativa da bronca, né, a figueira, talvez ela estivesse crescendo rente ao muro e o proprietário, que deveria ter deixado os frutos de fora, colheu os frutos antes de outros poderem desfrutar dele. Ou seja, os necessitados estrangeiros que passavam pelo caminho não tinham acesso àqueles frutos porque o dono foi lá e falou: é tudo meu. Vocês estão pensando o quê? Vou fazer justiça para vocês? Coisa nenhuma. É tudo meu, vou vender. Vou comer e vou vender. E a mensagem para os sacerdotes seria: vocês estão comendo o fruto do povo. As ovelhas estão pisando no campo das ovelhas, Ezequiel 34. Eles os oprimiam sob o jugo da religiosidade e do legalismo, sem conferir ao povo o descanso e a bênção em obediência e amor. E qual era o chamado de Israel? Juntamente com o Messias, Israel é chamada para ser o quê? Luz para as nações. Nem com o fruto deixado do lado de fora eles estavam conseguindo ser luz. Eles negavam
o fruto ao estrangeiro e ao oprimido e até mesmo ao próprio Messias. Uma vertente interpretativa. Creio que vou te dar várias, eu creio que todas elas estão trabalhando juntas em várias camadas de entendimento. Segunda vertente interpretativa é que a figueira ela tem folhas, certo? Vocês estão vendo folhas? Essa figueira não tem folhas muito grandes, pelo menos não parece que as folhas dela são muito grandes, mas é a maior folha de todas as árvores que existem, a folha da figueira é a maior de todas. Em Gênesis 3:7 nós vemos que Adão e Eva coceram para si folhas para cobrir suas vergonhas, porque perderam as roupas das vestes da salvação, as vestes do sangue de Jesus que eles tinham. Comeram de um fruto que não deveriam comer e cobriram-se com a maior folha que eles puderam encontrar. E quando Jesus chega perto, fruto não tinha nenhum, mas folha tinha. Mas se estava fora da época, aproximando-se dela não achou nada porque não era tempo de figos. Porque Jesus estava esperando frutos se não era tempo de frutos? Boa pergunta. O figo tem porão, o fruto é temporão, ele é antes do tempo. O remanescente da primeira vinda tinha de existir para que o plano da redenção se cumprisse também na segunda vinda. O fruto de arrependimento era para Israel, não era para os gentios, era para Israel, para que Israel pudesse ser luz para as nações. Logo, eles não cumpriram o kairós de Deus, que era comerem, darem fruto temporão, fruto de salvação antes da segunda vinda. Quais são as fases da figueira? Vamos entender as fases da figueira. Como é que ela funciona? Ela brota no verão e no outono, de junho a outubro. O fruto brota primeiro. No outono, de junho, ela é no verão. Do verão ao outono, de junho a outubro. Aqui eles estão em março, abril, na semana da Páscoa do ano que Jesus foi para a cruz. Ele foi procurar fruto, o que ele encontrou? Mas as folhas vêm depois do fruto. O fruto vem primeiro. Quando ele olhou de longe e viu folhas, se tem folhas, tem fruto. Que delícia. Chegou lá e só tinha folhas. Você quer um melhor exemplo do que religião, falsa religião do que isso? Olha o engano. Um povo que demonstrava que tinha fruto, mas não tinha fruto nenhum. Demonstrava que tinha fruto porque já tinha folha, mas não tinha fruto. Enganava que tinha fruto, mas só tinha folha. Por que as folhas nascem? Ele nasce bem pequenininho e ele é um fruto molinho. Ele precisa daquele sol inicial, mas depois ele vai tostar no sol. Então as folhas vêm depois para proteger do sol escaldante. Mas tinha folha para proteger nada, porque não tinha a essência que era o fruto. Em seguida, o fruto cresce e amadurece à sombra daquelas folhas. E no inverno as folhas caem, ela se revigora, se renova para começar tudo de novo. No verão seguinte, mas na primavera, vêm os figos temporãos. Pense que eles estão em Betfagé, a casa do figo temporão, que deveria ter, no mínimo, figos verdes. Não poderia ter somente folhas. As folhas anunciam um fruto inexistente. O arrependimento necessário para a salvação da nação. Os sinais eram falsos. Os discípulos querem saber o quê? Jesus, quais são os sinais da tua vinda? Quais são os sinais da consumação da era? E aqui nós temos um sinal falso,
no preparo dos líderes, das autoridades de Israel. Eles não estavam prontos para o Messias. Mesmo ele tendo andado com eles 3 anos e meio, mesmo com todos os sinais da sua concepção, do seu nascimento, os sinais, milagres e maravilhas que ele realizou em todo lugar, ele conversando no templo, com as autoridades aos 12 anos de idade, nada disso foi suficiente. Eles continuavam dando sinais falsos. Sacrifícios, obras, festas, fruto de religiosidade e não fruto de arrependimento. Apenas uma aparência de piedade. Tudo que Deus não quer de nós hoje. Aparência de ser santo. Vem aqui, vai ao culto, prega, ouve, ora, mas lá dentro, os sinais de que você é santo é falso. Quem é você verdadeiro? Quando você adora e Jesus se revela a você, o que ele revela? Para você, de você mesmo. Como você leva isso dele para tratar? Você deixa ele revelar os podres que estão escondidos para que sejam tratados? Ou você esconde debaixo do tapete? Ou nós escondemos debaixo do tapete? Quem pensa que está de pé, cuidado para não cair. E eu acho que a maioria de nós, quando fala sobre isso, nós pensamos que nós estamos de pé. Porque nós temos ministérios, porque nós ministramos vidas, porque nós traduzimos um culto, porque nós estamos presentes no culto, porque nós gravamos vídeos, porque nós escrevemos no Facebook, no Instagram. Mas quando Deus olha, Ele que vê tudo, o que Ele vê? Senhor, o que o Senhor está vendo em nós? Mostra-nos o que o Senhor vê. Tem misericórdia de nós, Senhor Jesus. Nós precisamos de Ti, precisamos da Tua exortação, precisamos da Tua correção, precisamos do Teu... Mas Deus, se há coisas que o Senhor quer tratar em nós, não nos deixa fugir de Ti. Nós não queremos que o Senhor tape os seus ouvidos ou feche os seus olhos e não venha estar conosco por causa do nosso pecado, por causa do sangue nas nossas mãos. Purifica nossas mãos, Senhor. Purifica o nosso coração, Senhor. Purifica a nossa mente. Limpa-nos, Papai. Nós queremos ser vasos de honra nas Tuas mãos. Queremos que de nós fluam rios de águas vivas e não rios de água contaminada com esgoto. Gera o arrependimento necessário em nós, Senhor, para que nós sejamos o fruto temporão necessário para preparar essa geração para a Tua vinda, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Dizemos sim e amém para esta oração, que é a oração que o Senhor quer ouvir. E se nós quisermos fugir, Senhor, não nos ouve. Se nós quisermos fugir, vai lá e com seu cajado e traz a gente de volta, Senhor. Nós precisamos desse Teu cuidado paterno. Não nos deixa ser ovelhas, que sejamos ovelhas. Ovelhas do Teu pastoreio, Senhor. Em nome de Jesus. Amém?
a figueira. Deus tem uma história de amor com essa figueira. Por isso ele diz que nós seremos abençoados se nós orarmos pela figueira. Que nós somos enxertados, sim. Em Apocalipse 3:1 nós lemos: ao anjo da igreja em Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas que estão nas mãos dele. É Jesus quem está falando. Igreja de Sardes, conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Papai, que nós jamais tenhamos de ouvir isso, mas se tiver que ouvir, que seja já. Que dá tempo de corrigir ainda, Deus. Tem misericórdia da nossa nação, da Igreja de Cristo no Brasil. Que seja uma igreja que tem nome de que vive e está viva de fato. Em nome de Jesus. Jesus deu à figueira a aparência externa do que estava dentro dela. Ela estava toda linda, mas aquela não era a realidade da figueira. Deus viu o que ela verdadeiramente é. E quando ele libera aquela palavra, ela por fora se torna aquilo que ela estava por dentro. Senhor, ainda que venha a doer, mostra-nos como está a nossa árvore. Para que nós tenhamos tempo, Senhor, de nos arrependermos e deixar o Senhor forjar completamente. Em nome de Jesus. Nós temos mais uma vertente interpretativa que está nesses slides que nós vamos passar daqui para frente. O anseio do Criador, do esposo, do Messias, Jesus, pela sua figueira, pela sua amada Israel. Nessas profecias nós vemos esse anseio. Em Deuteronômio 23, o princípio da justiça para com o faminto e o proprietário. Sim, que nós já falamos um pouquinho sobre a figueira que está no terreno. Poder ser pelas pessoas que passam pelo caminho do lado de fora. Jesus entra em Israel, ele anseia receber o fruto temporão, o fruto do arrependimento, as primícias do seu primogênito, da sua noiva Israel. Mas Israel, que demonstrava ter folhas, não tinha mesmo aquela essência, o necessário, o arrependimento para a sua salvação. E Miqueias diz assim: ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima, que é uma colheita de uvas. Não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporãos, que minha alma deseja. Jesus buscava a sua amada, buscava ver se ela estava pronta, se ela tinha o fruto. Mas ela estava prostituída, sem condições de ser luz para as nações, conforme era o seu chamado. Pai, nós como Brasil, somos a sua amada. Te pedimos perdão, Senhor, por todo o sincretismo, por toda a prostituição espiritual que acontece em nossa nação, até mesmo dentro daquela que se chama tua noiva, a tua igreja. Vem, Senhor, e expõe à luz toda a podridão, faz o que for necessário, nós confiamos em Ti. Tu és fiel e Tu és bom e Tu és justo. E nós dizemos, vem, de nós aos nossos ministérios, à nossa cidade, à igreja, nessa nação. Faz a rapa, Deus. Faz a limpa, Senhor. Pode entrar no templo e expulsar todos os mercadores.
Em nome de Jesus, nós queremos ser uma igreja sã, uma igreja pura, uma igreja limpa, resplandecente, que resplandeça a tua glória para esta nação, para que muitos possam vir e essa nação possa ser cheia de trabalhadores para a colheita dos últimos dias por todas as nações da terra. Em nome de Jesus. Que sejamos figos temporãos como a sua alma deseja. Em Oséias, quando Jesus encontrou Israel, o tempo da visitação era o tempo de amores. A primavera é tempo de amores. Mas ela havia se prostituído. Achei a Israel como uvas no deserto, vi a vossos pais como as primícias da figueira nova. Mas eles foram para Baal-peor e se consagraram à vergonhosa idolatria e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Nós te pedimos perdão, Senhor, porque nós amamos tantas coisas que o Senhor não nos deu, não nos pediu para amar, não requereu de nós. Perdoa-nos, Senhor, pela nossa vergonhosa idolatria. Nós te damos a permissão, Senhor, para levantar os tapetes todos e limpar tudo que tem nesse chão, Deus. Tirar as cortinas, Senhor, e limpar as nossas janelas que estão imundas, as janelas da tua igreja, as janelas da nossa alma. Limpa, Senhor, nós te damos permissão em nome de Jesus. A começar em nós, nossos ministérios, nossas casas, nossas famílias. Nós confiamos em Ti porque o Senhor é cheio de graça e cheio de misericórdia. E nós confiamos em Ti porque no Teu juízo há justiça, o Senhor é bom e justo. E nós podemos confiar no Teu amor em meio ao juízo, para que nós sejamos forjados. Ferramentas, instrumentos, armas dignas do Teu uso. A recompensa para a Tua obra realizada por nós nessa terra, na cruz. Em nome de Jesus. A noiva se declara ao noivo. Cantares 2, versículo 8. Ouço a voz do meu amado. Ele está chegando, nós podemos ouvir o som do seu cavalgar. Ei-lo aí, galgando os montes, pulando sobre os outeiros. O meu amado é semelhante ao gamo ou ao filho da gazela. Eis que está detrás da nossa parede, olhando pelas janelas, espreitando pelas grades. Versículo 10. O meu amado fala e me diz. Ouve Jesus falando isso para ti hoje e para a igreja dele no Brasil. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Eis que o inverno já passou, cessou a chuva e se foi. Aparecem as flores na terra. Chegou o tempo de cantarem as aves, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. A primavera chegou, tempo de amores. A figueira começou a dar seus figos, e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Vem, Israel. Israel ouve o clamor do seu amado. Vem, Brasil, ouve o clamor do seu amado esposo Jesus, o Salvador, o Deus na terra, Deus no céu, que está entre nós habitando Emanuel para salvar. Vem, Yeshua,
Maranata, vem, Yeshua, nós já ouvimos o seu galope soando, nós ouvimos o reverberar da frequência da tua vinda, do futuro muito próximo, nós ouvimos nas dimensões do Espírito e nós dizemos sim, vem amado, vem amado, vem amado. Espírito Santo, prepara-nos, prepara essa noiva com vestes de salvação, com vestes de santidade, com vestes de louvor. Prepara a tua noiva, Israel, prepara a tua noiva, Brasil. Sim, amado, sim, amado. Yelere da sora yateya laraba sora lere malarama sheri laramatsi alana yat Yeshua yere mola narama sori neri Yeshua kore mola namona si kore mola naya naramoratsi chovat kere moata Yeshua Morata Yesorimot Kuremo alara nona na sheri Maya sorati Yeshua 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 Yeleremo lara morandas. Mas há muitos que não estão prontos. E a palavra de Isaías 28 vem como um safanão para nos despertar, se não estivermos externando aquilo que de fato está no nosso interior. Isaías 28, versículo 1. A erva coroa dos bêbados de Efraim e da flor caduca, da flor desvanecida, da sua gloriosa formosura que está sobre a parte alta do fertilíssimo vale dos vencidos, derrotados pelo vinho. Ai de Israel, ai do Brasil, ai das nações, estão caducando com sua flor, que desvanece, que já não tem mais aquela gloriosa formosura, mas que está ao alto do vale para que todos possam ver. Mas estão derrotados pelo vinho, estão entenebrecidos com o vinho desse mundo, da podridão, da carnalidade do pecado, do sincretismo espiritual, religioso, das moralidades avessas da nossa geração. Eis que o Senhor, versículo 2, Adonai, tem um que é valente e poderoso, este como uma queda de saraiva, como uma tormenta de destruição e como uma tempestade de impetuosas águas que transbordam, com poder as derribará por terra. O que ele vai derribar por terra quando vier? A coroa, a flor desvanecida. Versículo 3. A soberba coroa dos bêbados de Efraim será pisada aos pés. Tem misericórdia, Senhor, do Brasil, porque isso é uma profecia para Israel, mas nós somos candidatos ao seu juízo também. A flor caduca, a flor desvanecida da sua glória, da sua gloriosa formosura, que está sobre a parte alta do fertilíssimo vale, será como o figo prematuro, que amadurece antes do verão, o qual, em pondo nele alguém os olhos, mal o apanha, já o devora. Esse é o figo que Jesus quis devorar. Mas pela soberba
de achar que sabia melhor do que o Messias, que sabia mais do que a palavra da profecia. Senhor, nós nos humilhamos diante de Ti. Sabemos mais do que o Senhor. Nós estamos aprendendo a trancos e barrancos, mas Deus, nós contamos contigo para andar ao nosso lado e nos afirmar, fortalecer os pés, os joelhos, os artelhos e os braços para essa vitória do entendimento, do conhecimento da glória do Pai que está na face de Jesus, na revelação de Jesus Cristo para esses últimos dias. Versículo 5. Naquele dia, quando ele vier com a saraiva e o fogo consumidor do juízo sobre Israel, sobre o Brasil, naquele dia, e a fé dos exércitos será a coroa de glória e o formoso diadema para os restantes, o remanescente de seu povo. Será o espírito de justiça para o que se assenta a julgar e fortaleza para os que fazem recuar o ataque contra as portas. E as portas do Hades não prevalecerão contra o corpo do Messias, o corpo de Cristo, que avança cheio do poder, da glória, da unção do Espírito Santo de Deus para realizar as mesmas obras do Messias, do seu cabeça. Percebem como é importante o tema da figueira? E como Jesus é apaixonado por sua Israel. Não de forma legalista, porque ele sabe muito bem quem eles são hoje. Mas eles pagaram um preço. Por serem o povo escolhido, um preço de morte, de martírio, de perseguição, um preço do sangue de Cristo em suas mãos. Mas o remanescente fez o seu trabalho. E nós hoje estamos aqui, eles intercederam por nós, e agora é a nossa vez de ajudá-los a entrar no seu chamado. O filho encontrando o seu lugar na casa, negócios do Pai. Vendo isso, Mateus 21:20, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa essa figueira? E em Marcos nós sabemos que já estamos no dia seguinte, passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz, desde a sua essência. Pedro, lembrando-se, falou: mestre, aquela figueira que o senhor secou ontem, mas secou, morreu de morte morrida, secou mesmo, desde a raiz. Pois é, né, Pedro, você viu isso? Talvez tenha vindo à memória deles, nesse momento, a parábola da figueira plantada na vinha. Abra sua Bíblia aí em Lucas, capítulo 13, perdão. No próximo seminário Introdução aos Sinais, eu vou tentar colocar todos os textos, mas assim vocês trabalham um pouquinho também, né? Um exercício de dedo para abrir o texto. Lucas 13, versículo 6 diz assim. Essa parábola Jesus já tinha contado. 13, 6. Lucas 13, 6.
Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: precisa de oração pela cura, a gente para já e ora, mas falação não. Com muito amor em Cristo. Olha, eu tô ficando craque. Não tô? Não voou o coelhinho, não voou o dadinho. Mas o Pedro não sabe o que é o coelho e o dado. Ó, falou. Toma, mas pega, coitadinho. Que dó. Eu tô só fazendo uma demonstração para a câmera ver. Que coisa, que maldade. Agora, o dadinho é pior, viu? Que é uma borracha desse tamanho. Não vou nem demonstrar para não... Depois vocês não me processarem porque eu machuquei alguém. Não fique escandalizada. Já voou o dadinho em algumas pessoas. Parábola da vinha. Estão todos bem? Ele chega lá na vinha, viu que tinha uma figueira. Olha, preste atenção. Na vinha. Figueira na vinha. Uma figueira que é Israel, no meio de toda a humanidade de chamados. Mas a figueira é especial. Ele chega e vê que não tem fruto nenhum na figueira. Ele chama o viticultor, que é o cara que cuida da vinha, e fala: escuta, tem 3 anos que eu passo por aqui e essa figueira não dá nada. Corta, né? Machado à raiz. Tá ocupando terra inutilmente. Eu posso dar esse espaço para mais vinha. Aí o vinhateiro, que de certo deve ser o Espírito Santo, vira e fala. Ou tá ali com Moisés, esse, querendo salvar a vida do povo. Então, lembrando que o ministério de Jesus durou 3 anos e meio. Esse aqui ele já passou 3 anos e não deu nada. O vinhateiro, o viticultor, fala assim: ai, Senhor, deixa mais 1 ano. Deixa até 70 depois de Cristo. Será que não tem jeito? Eu vou cavar, vou aguar, vou regar, vou adubar. E quem sabe não dá fruto? Se der fruto, ótimo. Se não der, o Senhor manda a ordem que a gente corta. Pois a ordem chegou. E a figueira foi cortada. Todas as parábolas têm a mesma direção, mesmo direcionamento. Elas falam de colheita, elas falam de eternidade, falam de juízo e destruição no lago de fogo. A colheita boa e a colheita ruim. Todas elas têm uma conexão Apocalipse 14. 21, Mateus 21. Jesus, porém, eles estão falando da figueira. Jesus, porém, disse para eles: olha, gente, então, em verdade vos digo que se vocês tiverem fé, vocês não duvidarem, vocês podem fazer a mesma coisa que eu fiz com a figueira. Vocês podem até mandar uma montanha inteira ser transportada para outro lugar. Vocês podem mandar ela e cair no mar, se vocês quiserem. Tudo que vocês pedirem em oração, se vocês tiverem fé, vocês vão receber. Em Marcos ele diz... Apertei um monte de botão errado aqui. Não andou? Não andou. Ele diz a mesma coisa, não mudou nada, né? Tende fé em Deus. Se vocês quiserem, se vocês disserem para esse monte se lançar no mar, não duvidando no seu coração, mas crerem, então assim será. Agora, Jesus aqui, nesse
Se tiver acontecer, ele está fazendo menção a uma outra parábola de Lucas. Abre lá sua Bíblia em Lucas 18. Muito importante, quando nós estudarmos os tempos do Apocalipse, as menções de tempo no livro do Apocalipse, a gente acaba nessa parábola aqui para entender um pouquinho melhor a questão do tempo. Está próximo, está breve, né? Lucas 18, versículo 1. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Está orando 2 dias, não veio? Puxa vida, meu querido. Continua. Ai, mas eu já oro por essa cura há meses. Mas tem gente que está orando há anos. Continue. Tem gente que ora pelo cônjuge anos. Deus está ouvindo, Deus tem o tempo dele, o método dele, e a obra, às vezes, que tem que fazer no coração da pessoa é tão estupidamente grande. Pense que o seu coração é uma terra, certo? Parábola da semente, do semeador. Ele semeia, cai à beira do caminho, os pássaros comem, o sol seca, os espinhos sufocam. A terra é o seu coração. Tem terra que está tão dura, tão esturricada, que é que nem pedra. E a sua intercessão é uma picaretada naquela pedra, é uma martelada. Precisa quebrar aquele coração endurecido. E a intercessão é o que vai fazer isso. Não se preocupe com os métodos de Deus para atender à sua intercessão. Preocupe-se na intercessão pela estratégia do Espírito Santo de Deus. Não consegue ouvir, ora em línguas, meu querido, que o Espírito Santo sabe muito bem como interceder. Mas ore, não desista, anos se for necessário, não desista. Capite? Sim. Sempre e nunca esmorecer. Lucas 18, 2. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, um ímpio lá. Ele nem respeitava ninguém, era um troglodita. Versículo 3. Havia também naquela mesma cidade uma viúva, e essa viúva vinha importunar e dizia: julga minha causa contra meu adversário. Junta minha causa, junta minha causa, junta minha causa. Ô juiz, julga minha causa. Ele por algum tempo não a quis atender. Eita Deus. Eu não temo a Deus, não respeito ninguém, mas olha, versículo 5. Ela me oportuna tanto. Quer saber de uma coisa? Vou fazer logo isso que ela está pedindo, para que ela não venha a me molestar. Primeira versão do versículo 5. Segunda versão do versículo 5. Todavia, como essa viúva me causa aborrecimento, julgarei a sua causa para não suceder que por fim venha a molestar-me. Aí eu abri o significado de cada palavra. Parafraseando, versão MCM, versão Casa da Glória, do versículo 5. Todavia, como essa viúva não para de me bater, julgarei a sua causa para que no fim não venha me espancar até ficar roxo. A linguagem era um pouquinho mais forte do que essa bonita que você está lendo aqui. Versículo 6. Então disse o Senhor, o resumo na conclusão da sua parábola. Considere o que disse o juiz ímpio, iníquo, mau, ruim, cara, cidadão, troglô. Eu não ia falar, mas tipo isso. Versículo 7. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, dia e noite, dia e noite, sem esmorecer. Embora pareça demorado, para você parece que está demorando, porque você já está há alguns anos nessa intercessão. Mas ele vem.
porque ele não é o juiz iníquo. Ele é o justo juiz. Ele é o bom pai. Ele é o bom pastor. Ele nos apacenta. Ele nos ouve. Ele nos cuida. Ele nos guarda. Ele nos alimenta. Ele nos veste. Ele é nosso tudo, o tudo em todos. Ele virá para defendê-los. Ele virá julgar a sua causa pessoalmente. Apenas não esmoreça, porque assim como ele teve o tempo determinado por Deus para enviar o Messias, há um tempo determinado por Deus para julgar a sua causa. Há um tempo para todos nós aqui nessa terra. E há um tempo em que Deus faz justiça, tempo em que Ele ouve e responde às nossas orações, tempo em que Ele usa. Esse tempo de jornada é um tempo de forja. Ele está tratando algo em você, não desista, não esmoreça, continue olhando firmemente para Jesus, consumador da sua fé.